Gente, até que enfim, 13 de agosto de 2025, o primeiro episódio do nosso podcast, o Chá Comigo, Chá com a Gente. Eu quero agradecer primeiro a Priscila, viu, que é a mulher do marketing aqui, pelo incentivo todo que ela deu para a gente iniciar logo isso. Eu estou um pouco nervosa, normalmente eu não sou assim, mas vai dar tudo certo, viu? E agradecer a participação dessas fisioterapeutas maravilhosas, e aí eu me incluo, obviamente, porque estou aqui, mas jazinho que elas vão se apresentar, tá certo? O episódio de hoje é o quê? Cabeça, ombro, joelho e pé, a fisioterapia muito além da ortopedia. Porque quando a gente pensa em fisioterapeuta, se você pensa em fisioterapeuta, o que é que vem primeiro à mente? É coluna, quebrei um braço, quebrei uma perna. Só que existe muito mais além disso na fisioterapia. Por exemplo, as meninas, quando se apresentarem, que vocês vão ver, também que trabalham com a parte pélvica, que trabalha também com articulação temporomandibular, entre outras coisas. Desacelerando, só uma mensagenzinha de um amigo meu, Darwin, que ele fala sobre a teoria da evolução, né? Quem sobrevive não é o mais inteligente, nem é o mais forte, é aquele que se adapta ao ambiente melhor. Então, vamos começar com quem? Gabi, se apresenta o teu nome e qual é a tua área de atuação. Então, eu sou a Gabriela, eu tenho 21 anos, ou 24 21 anos. 21 Tô nervosa também, tenho 24, gente. E eu trabalho com fisioterapia pélvica. O que a fisioterapia pélvica faz, Gabi? Então, a gente trata disfunções urinárias, disfunções coloproctológicas, disfunções sexuais e também trabalhamos com a parte do pré-parto e do pós-parto. E o que você mais admira na tua área, que eu digo, da fisioterapia pélvica? O que tem de melhor nisso? Eu acho que, para mim, é trazer de volta a qualidade de vida para o paciente. Eu sempre gostei muito da área de saúde da mulher, né? E trazer qualidade de vida, trazer melhora para essa paciente em todos os âmbitos, né? Na vida sexual, em disfunções urinárias também, que é o que mais acontece, é o que me deixa assim, mais entusiasmada com a fisioterapia pélvica. Gente, só um cortezinho rápido, porque a gente tem o patrocínio pago por mim ao Supermercado Mateus, do Chá Leão. E aí, Gabi, tem uma mensagenzinha no teu chá, dá uma lida aí. Deixa eu ver. Ame sem medo. Viram vocês? É o que estava falando, certo? Porque Gabi estava falando de um sonho que de outra vez a gente fala sobre isso, tá? Diz pra gente um desafio ou curiosidade do teu dia a dia como fisioterapeuta pélvica. Eu acho que na fisioterapia pélvica o maior desafio que a gente vem enfrentando é trazer o conhecimento sobre a área, né, para as pessoas. Ainda é um tabu, é uma área um pouco desconhecida. Então, o maior desafio é esse, trazer para as pessoas o conhecimento, o que a fisioterapia pélvica faz. E qual é a outra pergunta mesmo? Era esse mesmo, o desafio ou a curiosidade do dia a dia. Ah, tá. Agora eu vou entrar aqui e vou falar... gente, Priscila vai me controlando se eu estiver exagerando, viu? Mas é uma curiosidade, porque Gabi falou que também atua nas disfunções sexuais. E que não é uma coisa falada sobre impotência sexual, né? O homem que não consegue, por exemplo, manter o pênis ereto. A fisioterapia pélvica pode ajudar também, né? Pode sim, a gente tem vários recursos na fisioterapia pélvica para quem tem disfunção erétil, né, que é a dificuldade de ter ou manter ereções, como a eletroterapia, o fortalecimento desses músculos do assoalho pélvico, né, que estão totalmente relacionados com a ereção, e cinesioterapia, enfim, o conhecimento do próprio corpo, que é bastante importante, e a gente consegue devolver função para esse paciente, qualidade de vida, né? Porque normalmente quando fala da fisioterapia pélvica, assim, normalmente as pessoas nem conhecem, mas quem conhece já associa à incontinência urinária, né? Então, por isso que eu quis trazer essa variação da fisioterapia pélvica. A gente vai voltar depois para a Gabi, mas agora eu vou cortar para a Aires, porque para não ficar repetido. A Aires se apresenta. Meu nome é Aires, tenho 33 anos e sou fisioterapeuta na área de articulação temporomandibular e dor orofacial.
Gente, vocês estão falando a idade que vocês querem, que eu não perguntei a idade que vocês querem. Eu estou só pedindo para vocês se apresentarem, viu? Aí a Aires já falou a área de atuação dela. A Aires é minha parceira. Todas as meninas são parceiras, né? Da Vitaline, que é a clínica de fisioterapia. Gente, para quem não conhece, fica lá no Aracati Office. E a gente atua na fisioterapia além da ortopedia, certo? Fala pra gente, Aires, o que mais que você ama na tua área? Eu acho que, igual a Gabi falou também, trazer qualidade de vida para os pacientes, né? Que a maioria chega com dores há muito tempo, dor crônica. Então, quando a gente alivia ou tira essa dor, eu acho que é um privilégio para a gente como profissional. Mas tu não faz milagre, não, né? Tu não promete que a pessoa vai lá e vai sair segura. Não, é todo um processo. Fala aí um desafio ou uma curiosidade para o teu dia a dia. Um desafio, eu acho que é fazer com que os pacientes eles tenham a noção de que seguir a orientação do profissional é muito importante, fazer os exercícios que a gente passa, isso eu acho Os exercícios são muito importantes. Exercício, ninguém dá valor a exercício não, gente, porque o povo quer ir para a fisioterapia para ficar só lá, tipo, saiu, tá tranquilo, fazer exercício para quê, né? E agora... É a Iris, mas eu sempre chamo de Aires. Vou continuar chamando de Aires do mesmo jeito que ela me corrige, tá bom? Agora a gente vai passar para Carol. Carol, que atua em qual área? Eu atuo na área de ortopedia e fisioterapia pélvica também. E o que tem de bom na tua área? Uma coisa boa que te surpreendeu? Uma coisa muito boa, principalmente com as mulheres, é devolver a autoestima. Que elas chegam lá... com as queixas de perder xixi, e isso diminui a autoestima das mulheres. Isso eu admiro muito, eu amo. E qual seria um desafio do dia a dia, Carol? O desafio do dia a dia foi como a Gabi falou, das pessoas não conhecerem essa área. E elas chegam lá, pensam que é só, vou só rodar na bola. E não é só isso, tem várias técnicas. Gente, rodar na bola seriam exercícios, tá? Na bola. E falando em uma coisa aqui, que todas nós temos também cursos na área do Pilates. Você falou do rodar na bola, eu associei para o Pilates, viu? Cursos na área do Pilates, que eu acho que é uma coisa interessante, né? O Pilates, porque ele tem aquela coisa do movimento do corpo todo e acaba abrindo a mente para diversas áreas, tanto na parte da ATM, que a gente atua, e as meninas atuam na parte da pélvica. A parte ortopédica do consultório fica com Carol também. E aí, agora sou eu que vou me apresentar. Para quem me conhece, meu nome é Aline Esté. Para quem não conhece, o nome é o mesmo, não mudou nadinha, viu? E eu sou pós-graduada em fisioterapia bucomaxilofacial e reabilitação vestibular, que também é uma coisa pouco conhecida, né? E agora eu vou perguntar para mim mesma, o que eu mais amo na área são os pacientes. Porque eu me divirto muito com os meus pacientes, sabe? Quando eles vão para lá, é como se fosse uma terapia deles comigo e também o contrário. Agora, o maior desafio que eu vejo é não seguir as orientações, é não fazer os exercícios, é achar que ir lá é o suficiente, e não é o suficiente. E, às vezes, só a fisioterapia também não é suficiente. Às vezes, precisa de uma equipe multiprofissional, às vezes o paciente precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas eles não dão valor a isso. Tipo, acha que é só a fisioterapia ou só ir, né? Resolver tudo. E não é bem assim. Agora, vamos falar um pouquinho como foi que a gente se conheceu? Eu vou contar como foi que a gente se conheceu, tá? A Aires é que está comigo há mais tempo. E eu conheci ela num estágio de férias, não foi, Aires? Era meu estágio de férias e teu estágio de porque conclusão. Como eu tinha acabado de parir, eu tenho 2 meninas, Mari e Laura. E eu tinha acabado de parir, aí eu tive que trancar o estágio e voltei. E aí conheci a Aires, né? E, na verdade, assim, quando eu tentei me aproximar de algumas pessoas, mas ninguém... Sabe, vou te ajudar para quê? Tá? Eu estava perdida, não era minha turma, beleza. E a Aires foi extremamente simpática comigo. E ela me acolheu ali naquele momento, né? E eu falei, Aires, quando a gente se formar, a gente vai trabalhar junto. Eu te falei, não foi? Foi. Aí foi dito e feito. Aí a gente está aqui juntas.
Aí, depois foi que veio Gabi. Gabi também, eu conheci ela em um dos estágios, que eu não fui da turma dela, mas por conta de ter parido, eu saí rodando tudo. E a Gabi não me acolheu assim como ela me acolheu. Mas ela estava lá no estágio, e eu sabia que era uma pessoa extremamente competente, né? Ela fez a especialização em fisioterapia pélvica e tudo. Quando surgiu a oportunidade, né, de ter a fisioterapia pélvica lá no consultório, porque no começo era só cabeça. Depois foi que veio a pélvica. Aí, então, Gabi veio. E, por último, Carol, que eu quero dizer uma coisa aqui de Carol, porque as pessoas falam muito assim, ó, depois eu quero ouvir a opinião de vocês, que a fisioterapia não dá dinheiro, né? O que aconteceu com Carol? No mesmo dia, eu recebi uma mensagem de Antônia, que é enfermeira auditora maravilhosa, Antônia. Beijos. E aí ela falou, ó, Aline, Carol, ela se formou, pessoa maravilhosa, tal, fez a maior propaganda. Conversa com ela, de repente ela vai trabalhar aí na clínica com vocês. E nesse mesmo dia, uma mãe tinha mandado mensagem para mim dizendo que a filha tinha se formado. Não era a mãe de Carol, era a mãe de outra pessoa, tá? Que a filha tinha se formado, tal, e que ela queria uma oportunidade de emprego. Marquei com as duas. A outra moça chegou e aí ela disse, é longe demais para mim. De onde ela morava para onde era o consultório, é longe demais para mim, eu não venho, não. Eu falei, tá, eu achei que você quisesse, né, trabalhar, porque tua mãe... Ela, foi minha mãe que pediu. Eu não... Gente, eu fiquei com a pena, sinceramente. Da mãe, na verdade. Porque aí, quando as pessoas dizem que fisioterapia não dá dinheiro, que fisioterapia isso, fisioterapia aquilo, será que você realmente quer, né? E Carol já foi totalmente diferente, tá bom? Eu quero falar para vocês, eu quero perguntar para vocês, na verdade, uma coisa da fisioterapia pélvica que as pessoas não conhecem e que faz. Que você acha que as pessoas não ouvem falar e que faz. Ou então uma coisa que fazem errado. Eu acho que o que as pessoas não ouvem falar, mas a fisioterapia pélvica trata, é o pós-prostatectomia, né? Às vezes o homem tem que fazer retirada da próstata e aí ele tem algumas sequelas e, na maioria das vezes, a sequela que acontece é a perda de xixi, né? Que a gente chama de incontinência urinária. Então, a fisioterapia trata após prostatectomia, mesmo, na verdade, mesmo antes de ter alguma sequela, né? A gente trabalha com prevenção também, não é só com tratamento. E uma coisa que a Gabi estava dizendo, pegando o gancho, é a questão também da incontinência urinária no envelhecimento. Que as pessoas pensam que é normal. Eu perdi xixi, tô velha, é normal. Só que não é normal, é comum, mas não é normal. Sim. Que a gente tem que tratar e perdem autoestima, ficam em casa, não saem, usam fralda e acham que é normal. Só que tem tratamento. Até porque o assoalho pélvico, toda essa região, são músculos. E o músculo ele precisa ser exercitado. Trabalhado. Assim como a gente vai para a academia pegar peso, não é para ficar bonito não, mas eu estou indo para ficar. Assim como a gente vai para a academia, então também tem que exercitar essa musculatura. E aí a pessoa não exercita, aí fica fraco, e aí a fisioterapia está aí para isso, viu, gente? Conta pra gente uma história marcante de um paciente sem citar nome. E olha pra câmera, vocês não estão olhando. Tá, ok. Deixa eu ver. Geralmente as histórias dele meio que se encontram, né? Geralmente o paciente chega com muita dor há muito tempo, aí vem de outros profissionais, vem sendo com encaminhamento de outros profissionais, até chegar na gente, né? Chegar no profissional certo, que foi encaminhado para fisioterapia, que aí traz um alívio. Então, eu acho que todos os pacientes que, quando realmente melhoram a dor, assim, eu acho que é um caso de sucesso, todos. Mas eu quero um marcante, Gabi. Um marcante para mim foi um idoso. Ele tinha 74 anos, se eu não me engano. Foi bem no meu início com a fisioterapia pélvica. E foi o primeiro homem que eu atendi. E eu estava muito ansiosa, muito nervosa, e atendimento era domiciliar também, na época. E esse paciente, ele tinha perda de urina. E com 2 sessões, ele usava fralda, ele realmente estava incapacitado, ele
não, ele tinha urgência, enfim. E com 2 sessões, ele virou para mim e falou que a melhor coisa que ele poderia ter feito era ter entrado em contato comigo e terem falado para ele sobre a fisioterapia pélvica e ele ter acreditado que aquilo funcionaria, que realmente estava funcionando para ele. Então, foi um caso muito marcante para mim. Antes das 10 sessões acabarem, ele já falou para mim, não preciso mais. Eu falei, mas a gente vai terminar as 10 sessões. E a gente terminou as 10 sessões e ele se mudou e eu nunca mais vi ele, infelizmente. Mas o importante é que deu certo. É verdade. Carol, um caso marcante. Você vai pensando no seu. Um caso marcante. Teve uma mulher, foi na área de ortopedia, que eu tratei ela chegou lá na clínica quase sem andar, e com muita dor em toda parte do corpo. E aí nós fomos aos poucos, tratando, que no fim ela me deu até um tapete. Eu já ia dizer, Carol é quem mais recebe presente lá, verdade. gente. Eu já ia perguntar se era do tapete. E foi um tapete feito à mão, não foi? Feito à mão, de tão bem que ela saiu de lá. E isso é muito satisfatório da nossa área. É verdade. Você, bonita. Tá, então, escolhendo um, né? Tem uma paciente recente que eu atendi, que ela chegou com várias queixas, né? Tanto desconforto no ouvido, dor de cabeça. E aí, no terceiro atendimento, ela já disse que já tinha diminuído bastante o desconforto, as dores. Gente, falando em dor no ouvido, tá? Porque eu e a Aires, nós pegamos a parte da cabeça lá no consultório e as meninas ficam com a parte da pelve. Existe uma articulação que fica aqui, que chama ATM, que é a articulação temporomandibular. E, às vezes, quando tem algum problema na ATM, dói o ouvido. Seria uma dor referida, mas não significa que a pessoa tem otite, certo? Às vezes, dói a cabeça também, toda a musculatura tensiona. Mas não significa que a dor é dor de cabeça, é uma dor na musculatura. E quando a gente trabalha a articulação, vai melhorar todo o resto. Agora, um caso de sucesso para mim, não foi nenhum caso que eu tratei da ATM. Foi um caso de um paciente que fez a retirada dos gânglios linfáticos. E ele tinha tido câncer de boca, tá? Porque quando a gente trabalha com cabeça e pescoço, a gente pega muito paciente com câncer orofacial também, pós-cirurgia ortognática, entre outras coisas. E aí ele tirou uma parte da língua. Ele me procurou porque ele estava com limitação de abertura de boca. Então, esse seria o objetivo. Só que na avaliação, ele não tinha amplitude do braço. A musculatura, como ela é toda interligada, então ficou tudo muito rígido. Eu estou falando de maneira clara porque eu quero que você aí de casa consiga entender, tá? É um bate-papo simples. Tem que ser tudo claro. E aí, como ele não conseguia movimentar, isso foi avaliado, na avaliação, que é redundante, foi isso trabalhado também além da abertura. E ele era professor. Então, ele precisava da movimentação do braço para escrever no quadro. E, para mim, esse foi um caso muito marcante. Porque não foi só o que ele procurava, foi também o que ele precisava. Agora, eu quero um mito. Existe algum mito da fisioterapia pélvica? Deixa eu ver. Alguma coisa errada? Lembra, Carol? Eu já vi alguns profissionais usando bolinha para adução, né? Fala desenhado. Isso, a bolinha entre as pernas, que na verdade é para fortalecimento de adutores, que são os músculos que a gente tem aqui no meio das pernas, e usando essa técnica para trazer fortalecimento do assoalho pélvico. Eu acho que tem muita essa coisa da internet, porque tem as pessoas têm a ideia de que é só contrai e relaxa, né? Contrai e relaxa. Uhum. E na fisioterapia pélvica, eu não atuo na fisioterapia pélvica, mas eu sei que é muito mais do que isso, né? Que as pessoas dizem, o pompoarismo, é só o pompoarismo. Muita gente fala que é só isso. Assisti um vídeo no YouTube do pompoarismo. Nossa, tem muita paciente minha que chega falando que viu fulana de tal ensinando o contrai e relaxa na internet. Só que esse contrai e relaxa é voltado para área sexual, né? A maioria das pessoas que ensinam isso na internet são
tem cursos também ali na área sexual, então as pessoas ensinam voltado para isso. Não para incontinência urinária, não ali para estar fortalecendo o seu assoalho pélvico, para patologias, disfunções. Porque, na verdade, para disfunções, a gente precisa primeiramente de uma avaliação, certo? Às vezes, o que o paciente precisa não é fortalecer o assoalho pélvico, e nem daquela forma como é ensinado. Às vezes é relaxar o assoalho pélvico. Exatamente. E aí, diante da avaliação, a gente consegue entender o que aquele paciente precisa. Mas eu acho que o maior mito mesmo é esse do pompoarismo, de que ele funciona para todas as disfunções, e não é bem assim. Falando em pompoarismo, tem também uma coisa, gente, que se chama dispareunia, que seria a dor na relação sexual. E aí a fisioterapia pélvica ajuda nisso, Carol? Ajuda, sim. Com exercício, primeiro a gente vai fazer uma avaliação, depois a gente vai montar o plano de tratamento com exercícios, eletroterapia, Relaxamento. o relaxamento, todos esses. Vocês conseguem perceber que a fisioterapia está muito além da coluna, gente? Vamos dizer agora um mito da cabeça, Aires. Que a eletroestimulação irá resolver tudo. E não irá. É o famoso choquinho. Eu acho que é de todas as áreas, né? Todo mundo pensa que a eletroestimulação resolve na pélvica, na ortopedia, orofacial. E, gente, a eletroestimulação, eu devia ter trazido um aparelho, mas eu não trouxe. É o que o pessoal normalmente chama de choquinho, né? Na verdade, o que é que acontece? Vamos desmistificar isso aqui. Nem sempre o fisioterapeuta trabalha como a gente trabalha com um paciente só ali no consultório. É um por vez. Mas, normalmente, principalmente na parte da ortopedia, é um fisioterapeuta para 20 pacientes. É quase exercício aeróbico, né? Então, o que é que eles fazem? Eles pegam esse choquinho, colocam ali no paciente, coloca em um, coloca no outro, coloca em todo mundo, aí volta. Não dá tempo de você fazer o principal, que é a cinesioterapia. Gente, sem exercício, vocês não vão para lugar nenhum. Precisa exercitar. Tem que exercitar. Ah, eu não quero. Não tem que querer. Tem que fazer, viu? Porque quem faz o que quer é criança, né? É verdade. Adulto faz o que precisa ser feito. Exatamente. A gente já falou sobre situações curiosas, situações engraçadas, os mitos também. A história marcante a gente falou já de todo mundo, né? Agora, eu quero que... Vamos começar por quem? Carol. Não. Brincadeira. Carol, como o nome do nosso podcast é Chá Comigo, fala pra mim, chá comigo o quê? Um paciente que tem o quê? Chá comigo. Vou começar aqui. Vai. Um paciente que tem tontura, que é o que a gente chama de cinetose, que vê tudo rodar, que incomoda com a claridade, tudo isso, chá comigo que eu resolvo. Agora eu. Chá comigo, preparação para o parto. Pode chá comigo. Como é que você prepararia essa gestante para o parto? A preparação para o parto é... A gente, como a Gabi também, né, deve achar que a gente cria um elo, tanto com a mãe, tanto com o bebê. Sim. E assim, são vários meses, né, de tratamento. Tratamos a queixa do dia, porque, como nós sabemos, gestante, cada dia é uma dor diferente. Tratamos a queixa do dia, preparamos essa mãe para o parto, com exercício para o assoalho pélvico. Aí uma coisa, desculpa te cortando, porque o que acontece normalmente? A mulher pensa assim, eu vou fazer, o meu parto vai ser cesariano. Então, eu não preciso fazer fisioterapia pélvica. É verdade isso? Ou é mito? Não, é mito. Precisa sim. Todo mundo precisa fortalecer seu assoalho pélvico. Até porque o bebê, independente se a mamãe vai ter um parto cesáreo ou normal, o bebê vai passar ali 9 meses em cima do assoalho pélvico. Um peso. Um peso, exatamente. E aí, também para a cesárea é necessário, por conta da prevenção de outras coisas, como incontinência urinária. Eu vou contar um caso engraçado que aconteceu comigo, que eu estava lembrando aqui, porque das meninas, a única que é mãe aqui sou eu, né? E aí, eu não lembro se foi, acho que foi a gestação de Mari. Que a gestação de Laura eu não tive isso, não. Não sei se foi por ser 2 gestações, né? E aí, eu não tive incontinência urinária. Eu não fiz fisioterapia pélvica. Na época, as meninas não trabalhavam lá, tá? Se eu engravidasse de novo, embora eu não tenha dito minha idade, se eu engravidasse de novo, mas não posso, eu faria.
E aí eu estava com um paciente, e o paciente pós-ortognática e tudo, vou eu fazer um movimento. Minha irmã, eu só tenho um pum, sem querer. Saiu, eu não consegui segurar o pum. E eu fiquei assim, minha barriga estava enorme. O que poderia ter provocado isso, Gabi? É o quê? Soltar um pum assim. Não segurar o pum. Ah, nossa, em relação a flatos, normalmente pode ser, como é que fala? O assoalho pélvico, né? Porque o assoalho pélvico, ele envolve tudo, né? Envolve ali a região posterior e a região anterior também. E pode ser só gases. Aconteceu. Mas Pode é ser porque que nunca tinha aconteça. acontecido antes. E aí eu imaginei que fosse por conta do peso da barriga e do enfraquecimento também do assoalho pélvico. como Sim, você pode tá ser dizendo. enfraquecimento do assoalho pélvico, mas pode ser normal também. E o meu primeiro parto foi cesariano e o segundo também foi cesariano. E agora, uma coisa muito importante é que no meu segundo parto, tinha uma fisiopélvica lá comigo, embora a gente não tenha feito exercícios antes, mas tinha uma fisiopélvica que foi Marinalva, foi uma colega minha da faculdade, ela ficou. E foi tão melhor o segundo parto, porque eu tinha uma segurança de ter alguém ali comigo. Gente, fisioterapeuta pélvica não é doula, tá? Elas não vão fazer o parto. Mas você se sente mais segura, porque tem alguém ali com você. Sim. Então, eu acho que isso é que dá... Agora você, bonita. O chá comigo é pessoas com dor orofacial. E o que é que você faria? Primeiro a gente faz a avaliação, geralmente, né? E aí depois a gente coloca as técnicas. A Iris é mais tímida, mas ela uma pergunta para quem... Normalmente eu coloco muita caixinha, tá? No meu Instagram. O meu Instagram é Aline Físio e Saúde, tudo junto, tá? E aí veio essa pergunta ontem sobre a Físio dá dinheiro. A Físio dá dinheiro, Gabi? Depende. Como Depende você do falou quê? no começo, é para quem quer. A fisioterapia Persistência. tem persistência, tem vários caminhos para você seguir. A fisioterapia tem um leque enorme de especialidades, então tem espaço para todo mundo e principalmente para aquele fisioterapeuta que está sempre atualizado. Pode ter certeza que o fisioterapeuta sempre atualizado vai ter um retorno melhor do que o fisioterapeuta que estagna. Vamos para a polêmica. Olha, eu olhando para a Priscila, lá vou eu para a polêmica. Falando em estagnar, é porque assim, gente, fisioterapia tá na área da saúde. Eu já tinha visto isso com enfermagem. Eu me lembro que há 10 anos atrás, quando eu morava no Paraná, eu vi o primeiro curso de enfermagem à distância. E eu não sei aí no estado que vocês estão, no país que vocês estão, porque eu já estou prevendo o sucesso que vai ser esse podcast, como é que funciona. Mas agora, na nossa cidade, existe um monte de faculdade à distância. Como é que vocês veem isso? Vou falar com Carol, porque eu estou muito só Gabi. E você também vai pensando, bonita. Assim, como é que você vê a fisioterapia? À distância. Como é que você enxerga isso? Posso ser polêmica aqui? Eu não sou muito a favor. Porque, assim, gente, o curso de fisioterapia é muita prática. Muitas. São muitas práticas. E à distância, a gente lá na faculdade, presencial, tem bastante dificuldade Não é verdade? quando vai para um hospital da vida. Que a gente fica assim, meu Deus, o que foi que eu fiz esse tempo todo na sala de aula que eu não sei de nada? Eu falo por mim. Eu fico, meu Deus. Mas imagina a distância, online. Falar aí não sabe de nada, um evento que aconteceu comigo aqui, ó, na época que eu fazia estágio lá na faculdade. E assim, e quando eu fiz fisioterapia, que foi a minha segunda graduação, porque a primeira foi enfermagem, não foi AD não, foi presencial mesmo. Aí, o que foi que aconteceu? Eu que pagava, né, porque eu trabalhava, então eu pagava a faculdade. Então, foi diferente, porque eu queria ter o retorno daquilo que eu estava pagando. E tem muita coisa na fisioterapia, assim, na faculdade que eu fiz, só tinha ortopedia. Eu não vi nada de cabeça, nada. Nada do que eu trabalho hoje com ortognática, com ATM, paralisia facial. Mentira, paralisia facial teve um caso só. Foi visto, tá entendendo? E aí, quando a gente foi para o estágio, um estágio na área hospitalar, chegou uma situação que tinha que fazer uma manobra, eu acho. E aí eu fui para a professora e falei, eu não sei. Você pode, por favor, me ajudar? Ela, como assim você não sabe?
Eu falei, não sei. Como assim você chegou até aqui e não sabe? Como assim? Eu cheguei até aqui e não sei. Eu também quero saber como é que eu cheguei até aqui e não sei fazer isso aí. Eu sabia que aquela manobra não ia servir para a minha vida. Porque eu fiz a faculdade de fisioterapia sabendo que eu ia trabalhar com cabeça. Tem gente que vai para a faculdade e ainda não sabe, está meio perdido. Mas as meninas são novas. Eu já era quase terceira idade quando eu fiz, então eu já sabia qual era o meu objetivo. Eu sabia que aquilo não ia servir para mim, mas eu queria saber para que servia ali naquele momento, porque eu estava no estágio. E ela não me ensinou. Ela não repetiu, ela não fez. Mas não tem nada, não. Eu fui lá na direção da coisa, obviamente. Contei tudo pro coordenador, embora também não tenha dado em nada. E você, Aires? Eu acho que valeria a pena investir numa presencial, com certeza, né? A grade muda muito, a gente lida com outros casos, assim. Agora, a minha opinião é a seguinte, assim, eu vejo isso com as meninas, né? Tem muita prática a fisioterapia, tem muita coisa. Eu não consigo ver um estágio, eu não sei também, eu não entendo, tá? Não vou falar aqui, eu não sei se o estágio é AD, se o estágio é presencial. Mas, assim, você tá ali, com o professor ali do lado, já fica uma coisa mais difícil. Então, na parte da fisioterapia, eu não sei como funcionaria, mas eu entendo que a pessoa tá ali procurando o melhor. Então, se o melhor e naquele momento é isso, então tá bom. Mas não fica só nisso, tá? Depois você tem que procurar outras coisas. Tem cursos presenciais na cidade, vá lá, faça um presencial. Tem profissionais maravilhosos de referência na cidade, vamos lá, entre em contato. O que pode ser feito para aprimorar, para melhorar, entendeu? Porque, pelo menos, vocês estão indo atrás, né? Eu tive colega na faculdade, que as meninas não foram minha colega de sala de aula, mas eu tinha uma colega que ela só tirava 10, mas ela só tirava 10 colando. Ela colava sempre. Muitas e ela histórias. estava ali. Ela estava ali, mas ela não estava, né? Eu esqueci de falar o meu chá comigo, né? Verdade. E tu falou, eu também não falei. Eu falei já, fala é você. E o meu chá tá acabando. Mas chá comigo, incontinência urinária e preparação para o parto também. Gente, voltando aqui para físio dar dinheiro, eu vou contar o segredo de você conseguir ganhar dinheiro na fisioterapia. O segredo é o seguinte, vocês prestem muita atenção que estiver fazendo aí, aumenta o volume, tá? O segredo é que a vaca não dá leite. Que história é essa, Aline, de vaca não dá leite? Dá leite sim. Não, gente, a vaca não dá leite. Para você tirar o leite da vaca, você tem que acordar cedo, você tem que botar lá as roupas, você tem que pegar o seu banquinho, você tem que sentar lá e você tem que ordenhar a vaca. E se você não ordenha, ela não vai chegar para você, aqui, ó, tá aqui teu copo de leite. Então, eu escuto muito, e eu escutei muito na faculdade. Tinha um professor na faculdade que sempre dizia, era tipo, se fosse 50 minutos de aula, era 49 minutos ele dizendo que a enfermagem a fisioterapia está falida, que o povo ia se prostituir, no sentido de que ia cobrar qualquer valor, e era isso. Aí era 1 minuto de aula, tá? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que quando a gente quer, a gente faz a diferença. Porque aí você tem que levantar e correr atrás. Não é como aquela moça que disse, não, é muito longe. É muito longe daqui onde eu moro. Para que onde você está? E é uma coisa que minha mãe sempre disse. Quem não quer um pouco, Deus não dá um muito. A gente sempre vai começar por baixo, gente. Sempre. Então, é aos poucos. Tudo é aos poucos. São escadas. Isso. Não digo nem tão começar por baixo, mas assim... não é que você vai sair da faculdade, a menos que você tenha... Contatos. Não é nem contatos, é um provedor, alguém que banque para você montar uma clínica ou fazer uma coisa assim. Sim. Você não sai da faculdade direto disso. E também tem uma ilusão de que você é rico porque você tem clínica, né? Porque é diferente. Quando você tem a clínica, tem todos os outros compromissos. Como é que funciona lá, assim? A clínica, no caso o consultório, está no meu CNPJ e a gente trabalha com parceria, as meninas. Mas aí tem o aluguel,
tem a menina maravilhosa do marketing, que é a Priscila. Aí tem... Priscila tá bem aqui, viu, gente? Aí tem o pessoal da auditoria, que cuida da parte da papelada. Aí tem contabilidade. Aí tem tudo isso. Recepcionista. Recepção. Fora os impostos anuais, né? Anuais, minha irmã? Mensais. Eu tô falando isso para vocês desistirem? Não. Tô falando isso porque eu acho que é uma coisa que devia ser trabalhada na faculdade. Eu não vi isso. Vocês viram isso? Não. Tu viu? Não tem educação tem, financeira, não tem marketing, Gestão. não tem gestão de negócio, não tem nada. Eu não sei se a EAD que vocês estão fazendo aí tem, mas a que a gente fez não tinha nada disso. E aí você sai totalmente perdido. Não é mesmo? Eu tinha uma reserva, tinha a cara de pau e já sabia o que eu ia fazer. Então, eu fui em busca daquilo. Mas muitos saem da faculdade ainda perdidos, Verdade. que não sabe para onde é que vai, não sabe o que é que faz. Ó, é uma coisa interessante isso aí. A gente pode depois conversar sobre essas responsabilidades aí, que a pessoa que tem clínica, que ela precisa ter. E em relação a essa parte de não ter marketing, educação financeira, eu acho que é bem prejudicial, assim, mais ainda para nós que saímos novinhas da faculdade. Justamente. Eu saí com 21 anos da faculdade, então eu não entendia nada sobre a vida, né? Não entendia sobre educação financeira, não sabia que eu precisava do marketing, de como deveria ser feito. E eu fui tendo que aprender dando a cara a tapa, e escorregando, deslizando e levantando de novo. E eu acho que realmente, assim como as escolas, as faculdades EAD, que eu não falei sobre, não deveriam ter, né? Que educação financeira e marketing deveriam ter na grade, sim, de fisioterapia e de todos os outros cursos. É né? verdade. É verdade. E hoje tudo é marketing. A gente vê um profissional, primeira coisa que nós fazemos é procurar no Instagram. Verdade. Procurar o Instagram desse profissional. Se vê um Instagram bagunçado, ai, gente. Ou que não é profissional, né? Se o Instagram é assim, então... A pessoa também é. Eu penso isso. Já a gente vê uma coisa organizada, uma coisa bem planejada. A gente... É um impulso maior para ir nessa clínica, para ir com esse profissional. Falar em Verdade. coisa bem organizada, e sem citar nomes. Eu não vou falar, mas assim, cuidado também com esse marketing de Instagram, por quê? Tem muita hoje, uma loucura assim de venda de cursos também, por exemplo. Tem gente que tem a vivência, a pessoa viveu, aqui vocês estão vendo, as meninas têm experiência na parte pélvica, ortopedia, cabeça, a gente atende muito mesmo, tá? Então, a gente tem uma vivência e pode falar daquilo que a gente vive. Mas tem gente que faz um curso, vamos supor, faço um curso de Pilates, fiz esse curso de Pilates e aí agora eu vou pegar e vou dar esse curso de Pilates. Tá entendendo? A pessoa não teve vivência daquilo, a pessoa fez o curso de Pilates e aí tá vendendo o curso de Pilates para outras pessoas. Uma pessoa que nunca atendeu um pós-operatório na vida, faz um curso de pós-operatório, agora eu vou dar curso de pós-operatório. Então, cuidado com essas coisas também. A pessoa diz que atende mesmo? Quem foi que atendeu? Tudo bem que tem aquela questão de que você não pode estar divulgando o paciente no Instagram, né? Tem tudo isso. Tem um termo de autorização. Sim, tem que pagar advogado também para fazer esses documentos, tá? Tem todos esses termos, mas a pessoa pode te mostrar os casos de sucesso ali no celular, quando você for, sem mostrar rosto, sem nada. E eu vejo isso, tipo assim, faça esse curso e ganhe R$8.000 por mês. Sim, a pessoa está ganhando R$8.000 por mês, está aí vendendo esse curso. Atendeu quem? Mostra aí. Não existe. Não vou começar por Ares não, porque dá tempo de Ares pensar. Ou tu quer começar? Depende da pergunta. Se tu fosse dar um conselho para uma pessoa que está terminando a faculdade agora, por exemplo, Ares, às vezes a gente passa a faculdade toda com um objetivo na cabeça e quando chega lá no final não é bem aquilo. A Ares, a faculdade toda tu queria neuro, né? Neurofuncional adulto. Isso, ela queria neuro, conheci a Ares que ela queria neuro, queria trabalhar com neuro. Aí quando ela foi trabalhar lá no consultório comigo, que ela conheceu mais essa parte da cabeça, que ela se apaixonou e aí fez a especialização. Então, hoje ela... Tu se arrepende? Nem um pouco. Foi uma boa escolha.
Qual é o Ótima conselho que escolha. tu daria para uma pessoa que está, tipo, ai meu Deus, estou saindo da faculdade agora, estou aqui perdido. Que conselho você daria? Eu acho que primeiro tá aberto, né, as oportunidades, e depois se especializar, e aí decidir se realmente quer seguir na primeira área que apareceu a oportunidade, ou se vai para outra. Porque às vezes a pessoa acha que não gosta, acha que não é aquilo. E de repente você se identifica e é aquilo. E você, Carol? Eu também, como a Iris disse, manter a mente aberta. Durante a faculdade, a gente passa por vários estágios. A gente já sabe o que não quer. Pelo menos isso aqui eu não quero. A pélvica, graças a Deus, a pélvica foi uma das que eu já me apaixonei. Antes mesmo de ter estágio na pélvica, eu já sabia que eu queria trabalhar com mulheres, que eu já amava relatos de parto. Eu amava assistir, amava ler. Eu já sabia que eu queria trabalhar com mulheres. E aí eu tive a sorte de unir o útil com o agradável, né? Ter os estágios, aí foi só concretizar. É isso mesmo que eu quero. E as pessoas, os cursos que não tem nos estágios, como cabeça e pescoço, é manter a mente aberta, pesquisar muito, porque a internet está aí, gente. Dá a gente pesquisar muito e saber definitivamente o que queremos. E, inclusive, tem professor na internet que é melhor do que professor mesmo presencial. O que não foi o caso da pélvica, porque não sei se foi a mesma, mas, assim, a professora que a gente teve foi maravilhosa. E ela ali dava uma aula, não, gente, ela dava um show. Então, eu mesma já sabia que não ia trabalhar com pélvica, mas a aula era tão boa que te motiva, né? Porque tem gente que sabe, mas que não sabe passar. E tem gente que sabe e que sabe passar. É verdade. E você, Gabi? Qual conselho você daria? Eu acho que um conselho nem só após a faculdade, mas durante mesmo. Você investir em cursos de todas as áreas. Por mais que eu soubesse desde o início que eu não queria uma área específica, como a Carol falou, eu só sabia que eu não queria isso, de jeito nenhum. Eu fiz muitos cursos e vários relacionados a essa área também. Eu tenho curso de ventilação mecânica, liberação miofascial, pilates, oncologia, mas eu já sabia que uma dessas áreas eu não queria. Então, quando você sai para o mercado de trabalho, você não se limita a uma coisa só. Eu já sabia no final da faculdade que eu queria ser fisioterapeuta pélvica, mas eu não estava, quando entrei para o mercado de trabalho, limitada àquilo. Então, os meus cursos me trouxeram outros trabalhos, outras vivências que também foram ótimas. Hoje eu trabalho no que eu gosto, no que eu amo e no que eu me especializei. Mas, para mim, foi muito válido com tudo que eu trabalhei. Eu tenho experiência em outras áreas também. Então, o meu conselho é isso. Esteja aberto e faça a maior quantidade de cursos que você puder para, quando chegar no mercado de trabalho, se não tiver para você ali no que você quer, mas vai ter em outra área, enfim, não vai faltar trabalho. Principalmente no início, né? Uhum. Que nós ficamos assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Exato. Agora é a hora, eu né? formei, agora o bicho vai pegar. Eu tenho que fazer Quando alguma você coisa. sai de estudante para desempregado, vira um uma caos na crise de cabeça. ansiedade. Aí, e isso é uma coisa que eu não tive quando eu fiz fisioterapia, porque como isso eu tive quando eu fiz enfermagem, porque assim que eu me formei, eu digo, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Mas quando eu fiz fisioterapia, não, porque eu já sabia, né, no que eu ia atuar. E você falou uma coisa interessante, que é a questão de que posso até não saber para onde eu vou, mas eu sei o que eu não quero, né? Que foi o bate-papo de Alice com o gato. Que quando ela encontra o gato, Alice no País das Maravilhas, viu, minha amiga? Aí quando ela encontra o gato, ela pergunta, para onde vai esse caminho? Aí ele diz, mas para onde você quer ir? Aí ela diz, não sei. Então ele diz, então, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho vai te servir. E o que a Ares fazia, que eram os estágios de férias, ela ia para os estágios de férias, não tinha nota nenhuma na faculdade, não tinha benefício nenhum. Mas para ela era importante, porque era uma vivência a mais, era uma vivência melhor. Sim. As pessoas não estão dispostas a isso. Fazer um curso, vou fazer cursos, e é uma coisa interessante, que a pessoa vai fazendo cursos ao longo da faculdade, para, quando chegar ali no final,
se você ainda não tem certeza do que você quer, mas pelo menos você sabe a área que você não vai seguir, né? Isso é uma coisa muito importante. E essa questão de cursos, de fazer cursos. Todo mundo, acho que todo fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, chega no início, meu Deus, eu saio vários cursos. Meu Deus, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer esse curso. Jornada de fisioterapia, todos. Todos os cursos. Ó, gente, mas assim, se vocês que estão aí escutando fazem a graduação à distância, o curso, pelo menos os cursos, vocês façam presencial. Porque aí vocês vão ter uma vivência melhor e uma vivência maior nisso, tá? Eu já falei no meu Instagram, mas vou dizer de novo, Aline Físio e Saúde, tá? E tem também o Instagram da Vitaline, vocês podem ir até lá. Manda mensagem no direct para poder agendar. Lá tem as meninas, tem Carol, tem Gabi, tem Aires. Elas vão dizer o Instagram delas também. Vocês podem mandar mensagem, tem um link com o número para agendar, para atendimento. As meninas são pessoas maravilhosas, tá certo? Eu também sou, me incluo nisso, tá? E aí, eu quero que vocês digam agora o Instagram de cada uma. Vai, Carol. Meu Instagram, eu nem falei meu nome, né, gente? Tu não falou teu nome, Mas não. meu nome é Carolina Rebeca. Não falei minha idade, tenho 24 anos também. Eu não vou dizer minha idade, não. Meu Instagram é Carolina Rebeca Físio. Só isso. E o seu, Aires? Silva.aires. E o seu, Gabi? O meu é @DRA Gabriela Barbosa, _. Gente, eu quero agradecer vocês, tá? Eu fiquei um pouco nervosa, eu acho que eu falei alto, não sei, me perdi, voltei. Mas esse é o primeiro de muitos que vão vir, tá bom? Demorou um pouco para a gente chegar. Eu converso com Priscila. Priscila é a mulher do marketing. Aí eu converso com ela faz tempo querendo essa questão do Instagram. E o que foi que me desbloqueou? Lucas, um beijo para você. Quando o Paulo assistir isso aqui, ele vai dizer, meu Deus, quem é Lucas? Lucas é meu psicólogo. Foi ele que me desbloqueou. Porque Lucas achou o ponto que estava faltando para o meu desbloqueio. Porque falar não é um problema para mim, que eu falo até demais. E aí, quando eu digo o que eu quero, eu preciso fazer aquilo que eu quero. E eu quis muito esse chá comigo. E eu quero agradecer às meninas a participação. Então, chá comigo, chá com a gente, um brinde. Ó, não tem presente para vocês aqui, mas lá no consultório tem um espumante, a gente vai brindar, tá bom? Isso. Beijos, me sigam para mais dicas. Tchau.